Meu nome é Fernanda Sacano, sou arquiteta formada pelo IAU, pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, em 2010. Já fazem 10 anos que eu me formei, e eu sou de Sorocaba, do interior de São Paulo. Vim aqui apresentar a minha trajetória depois de formada para vocês, falar um pouquinho como que foi e o que eu estou fazendo agora, né? Logo que me formei, em 2011, eu fui trabalhar num escritório bem legal em Campinas, que chamava Intra Arquitetos. Foi minha primeira experiência, e como todo mundo já imagina, a gente faz arquitetura, se forma, vai trabalhar, e o que mais tem para fazer é projeto de casa, né? Então, lá a gente tinha projetos de casa, sim, com certeza, mas tinha bastante projeto comercial também. E eu achava bem dinâmico, gostava dessa forma de trabalhar. Como eu estava recém-formada, eu queria explorar outros tipos de trabalho, outras coisas, e vim para Sorocaba, voltei para minha terra natal, para trabalhar numa construtora, que é uma estrutura super diferente, um tipo de empresa, assim, com muito mais funcionários, eles tinham equipe de obra, e era uma construtora que chamava Prohidro, e eles faziam, praticamente, a maior parte do trabalho deles era construir galpões industriais. Então, foi uma época que eu aprendi muito, mas tinha uma dinâmica de trabalho que eu achava que não era exatamente o que eu gostava. E daí eu fui procurando outras coisas para trabalhar, e minha irmã estava morando aqui em São Paulo, nunca quis morar em São Paulo, mas achei que podia ser uma oportunidade interessante. Daí eu fiz umas entrevistas e vim trabalhar no escritório que chama Terra e Tuma. E desde 2012 até hoje eu estou no mesmo escritório. Já fazem 8 anos que eu estou aqui. E agora eu vou apresentar alguns projetos das coisas que a gente está desenvolvendo para vocês terem uma ideia do que um arquiteto pode fazer. Claro que o arquiteto pode fazer muito mais coisas. A gente tem vários campos de atuação. Eu vou mostrar a minha experiência, tá bom? Então, essa aqui é uma casa aqui em São Paulo que a gente construiu, chama Casa Mipibu. Eu participei de todo o processo dela, desde a elaboração do projeto até a terminar a construção, por isso que eu estou trazendo esse exemplo. É uma casa de bloco estrutural aparente. Aqui dentro nem parece uma casa, né? Mas tem essa característica. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Putz, não estou compartilhando a apresentação, peraí. Desculpa. Vou separar aqui. Agora foi? Boa. Então, deixa eu voltar aqui na casa que é a Casa Mipibu. Acho que agora está indo certo, não? Que é essa casa aqui, um bloco estrutural aparente, e daí aqui é a parte interna dela, tem espelho d'água. Eu estava querendo contar também que a gente faz bastante casa, desde casas pequenas, como essa casa em Taipa, que a gente está fazendo em Guararema, que a gente utiliza uma técnica super interessante. É uma casa recente, que ainda não terminou a obra, mas também a gente faz casas grandes, como essa da Quinta Tipa, que tem 5 quartos, uma casa mais ampla, com piscina, etc. A gente gosta de variar, sabe? Mas logo que a gente entrou no escritório, logo que eu entrei no escritório, desculpa, eles estavam desenvolvendo um projeto bem interessante de urbanismo, porque isso é uma coisa que é engraçado, né? Porque quando a gente entra nesse curso de arquitetura e urbanismo, é difícil pensar em como que a gente vai atuar realmente nessa área do urbanismo. A gente sempre pensa nas residências, né? Nas casas. Então, eles estavam desenvolvendo esse projeto fruto de um concurso que eles ganharam, concurso de projetos, e como eu não sou de São Paulo, não conhecia a legislação, as regras, tudo como funcionava aqui, eu entrei numa pós-graduação na escola da cidade, que era bem perto do escritório, e esse curso complementou o meu entender da cidade de São Paulo para ajudar eles a integrar essa equipe da Jova Rural, dessa urbanização. Era uma área
que tinha bastante problemas, as moradias, muitas delas estavam construídas em regiões muito inclinadas, então tinha o risco de deslizamento dessas casas. Então nós, arquitetos, junto com a equipe de paisagismo e de todas as engenharias, a gente buscava soluções para que essas casas, o maior número de casas possível se mantivesse no terreno, e se tivesse alguma casa que realmente tivesse algum problema estrutural, alguma coisa, essas famílias seriam deslocadas para novas habitações. Outro problema muito recorrente nessa região norte de São Paulo que a gente trabalhou era essa questão do córrego tá junto com o esgoto. Tinha um problema muito da salubridade dessas habitações que estavam construídas em volta. Então, chovia, essa água com esgoto entrava nas casas vizinhas. Então, além do problema da inundação, tinha uma questão de saúde pública mesmo. Então, o projeto tentava abranger essas soluções de saneamento, isso junto com as engenharias, claro, né? Saneamento, separar o que é água de chuva e água de esgoto. E mais recentemente, desde 2018, a gente tem trabalhado nesse projeto, que já é na Zona Leste de São Paulo, e está em obra agora, por isso que eu trouxe essas fotos. Então, aqui acho que dá para ver, né? Aqui embaixo, nessa área, estão canalizando as águas. Opa, deixa eu voltar aqui. Será que está muito pesada a minha apresentação? Por isso que não está mostrando? Desculpa, não tinha visto que dos alunos não estavam... O pessoal está falando aqui que está muito pesado as imagens e não está mostrando, no fim das contas. Então, acho que eu estou falando sem conseguir mostrar. Deixa eu ver aqui. Se eu fizer assim, só... Deixa eu recompartilhar a tela. Fazer assim, ó. Não. Deixa eu recompartilhar. Será que assim aparece? Fica muito pequeno? Talvez assim fique mais fácil, não? Vocês podem só me falar aqui pelo WhatsApp, porque daí eu já vou acompanhando. Desse jeito agora, tá exibindo agora? Só para, por favor, me avisem. Ótimo. Daí, se der algum problema, vocês me avisam aqui, tá bom? Desculpem. Tô falando aqui sem mostrar nada. Bom, esse aqui é o projeto de urbanização em obra que eu estava mostrando. E tem essa área de canalização do córrego, e essa parte com grama, e essa área aqui com a contenção. Será que vocês conseguem ver meu mouse também? Só para avisar que, assim, a gente trabalha com uma equipe grande de engenharias, assistentes sociais, por isso que me interessa muito, eu gosto muito de trabalhar com urbanismo. Então, entre essas soluções técnicas de contenção, canalização de córrego, captação do esgoto, etc., entra nós, arquitetos, urbanistas, para desenhar essas áreas de lazer que são tão escassas nas periferias de São Paulo. Como vocês podem ver, em volta, tem uma ocupação muito densa da cidade e não sobra espaço para os jovens à tarde irem jogar um futebol à tarde, ou ter uma área para as crianças brincarem, tipo um playground, alguma coisa assim. Então, a gente aproveita essas soluções técnicas, aliados junto com as soluções da engenharia, para desenhar, criar essas oportunidades de criar áreas
interessantes para não só a população que mora aqui em volta, mas para o bairro todo usufruir desses espaços de lazer. E como a gente gosta de fazer coisas diferentes, no nosso escritório a gente não é especializado em um assunto só. Tem escritório que faz só arquitetura hospitalar, mas não é exatamente o nosso caso. Então, eu mostrei algumas casas, que, desculpa, acho que vocês não viram direito, talvez eu volte um pouquinho, só para passar rápido. Tipo, essa casa com piscina aqui, essa outra casa em Taipa, que a gente está fazendo. Fazemos urbanismo, mas também a gente faz projetos comerciais, como essa loja, a mesma marca, eles pediram para a gente fazer essa loja aqui no shopping do Rio de Janeiro. Para a mesma marca, a gente fez essa loja de rua aqui em São Paulo, que foi uma outra experiência. Pegamos uma casa e reformamos ela inteira para adaptar, para abrigar essa marca, né? Foi bem interessante para a gente. A gente também está fazendo fizemos um projeto em 2016 e ela está sendo executado agora, que é um centro cultural em Florianópolis. É um outro tipo de programa, um outro tipo de cliente, e que também é bem interessante, a gente se motiva, sabe, pensando em problemas diferentes. Aqui é uma ilustração do bloco B, mostrando como que é essa estrutura de concreto, que já está sendo executada com a vedação dela, com esse fechamento em tijolinho. Outro exemplo de outras coisas que a gente está desenvolvendo no escritório, esse aqui ainda não foi construído, mas é um projeto que começou lá em 2015, é um conjunto de prédios bem grande, tem 1.000 apartamentos nesse terreno, aqui eu peguei só uma foto, assim, uma imagem de um trecho, que mostra a relação entre os apartamentos e as áreas livres. Também fazemos prédios bem menores, como esse que está sendo construído também agora em São Paulo. Então, tudo isso que eu estou mostrando de exemplo é para mostrar as escalas, as coisas, como a arquitetura pode desenhar solução na escala da cidade, ou na escala de uma casa, que é, vamos dizer, o mais arroz com feijão, né? Mas a gente também pode fazer coisas muito diferentes, assim, né? Aqui mostrando um pouco a obra, de como ela está no momento. E eu vim falar também de como que a arquitetura pode ser importante como desenho de solução para todas as classes sociais, na verdade é isso. Essa casa que a gente fez, terminou de construir em 2015, é um projeto que começou lá em 2011, a casa da Vila Matilde. Não sei se vocês já viram, tem gente que já ouviu falar, porque ela foi bastante divulgada na mídia em geral, assim, na televisão, mas era isso, vou contar um pouco da história, tá? Era uma casa construída num lote, e daí o filho da moradora veio nos procurar para perguntar se daria para fazer uma reforma, ou alguma coisa que pudesse melhorar a condição da casa como estava. Ela era assim. Ela tinha um problema de iluminação, de ventilação, de infiltração, do esgoto do vizinho, de uma fossa que tinha no vizinho. Então, você vê que ela realmente não estava... A moradora não tinha boas condições, né, para viver nessa casa. Além de tudo, e eu acho que era o pior, era a questão estrutural. Dá para ver essa rachadura, né? Então, era muito, além de insalubre, ela tinha uma questão de segurança mesmo. A qualquer momento, essa rachadura podia aumentar e ter um perigo muito grande para a moradora. E a gente teve que demolir toda a casa e construir uma outra, junto com o projeto de arquitetura, junto com o projeto de engenharia, com certeza, para garantir essa estabilidade da estrutura, né? E essa daqui é a foto do que foi a casa depois de construída, esse é o nosso projeto. Para melhorar bastante as condições de ventilação, iluminação, a gente criou esse pátio. Essa aqui é uma foto interna, só para ter uma ideia. Ela é toda em bloco estrutural também, como alguns exemplos que eu passei, desculpa, acho que vocês não viram, mas alguns exemplos que eu passei, a gente usou por um momento essa solução técnica para construir, mas isso foi uma escolha de projeto, assim, e de rapidez de obra, que era bastante importante nesse caso, mas o que eu queria mostrar era que, com certeza, a condição da moradora mudou muito. Isso
o que ajudou bastante foi o desenho e a atuação do arquiteto. A casa foi feita para uma cliente que era uma empregada doméstica, e eu acho que isso, com certeza, fez parte dessa história e impactou bastante a mídia. Então, por quê, né? A gente fica pensando, mas que empregada doméstica contrata um arquiteto para fazer a sua casa, né? O filho dela, com certeza, ajudou muito, porque ele veio até a gente, mas essa história trouxe uma reverberação tão interessante que a gente acabou ganhando alguns prêmios, em 2016, principalmente, que foi quando a casa foi publicada. Então, a gente ganhou um prêmio de um site, chama Arquidele, expusemos na Bienal de Veneza, lá na Itália, ganhamos um prêmio aqui no Instituto Tomoyotaki, e fomos convidados também por uma Bienal Ibero-Americana para expor esse projeto, para contar essa história para as pessoas. O que é muito legal é que a arquitetura está sendo vista cada vez mais como um dentista, por exemplo. Um dentista, todo mundo que tem dor de dente vai no dentista e conserta o dente, certo? A arquitetura da cidade, a maioria das coisas que a gente vê, não só na periferia, mas na cidade como um todo, é assim, tô precisando aumentar um quarto, fazer alguma coisa, e daí a pessoa chama um pedreiro e o cara vai lá e constrói. Para que arquiteto, não? E cada vez mais a gente está conseguindo mostrar a importância do arquiteto para a sociedade. Então, várias emissoras, várias pessoas foram lá gravar, a história foi contada pelo CAL, que é o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas apareceu em vários lugares, isso é de menos, mas eu queria comentar sobre isso, sabe, a arquitetura não só servindo aos grandes instituições que têm mais poder econômico, político, poder, sabe, as igrejas têm arquitetos, o Brasília teve um arquiteto, né, a capital desenhada, então, eu queria dizer, assim, que a arquitetura poderia ser mais do que só essa, a gente ter uma visão mais ampla, né, da arquitetura sendo algo que não serve só aos ricos ou só às grandes instituições. Ela também pode desenhar toda a cidade de forma bem democrática.